Olá, amados, a paz do Senhor. Vamos dar sequência ao nosso estudo da palavra, nesses 30 dias de oração em favor da família. E nós vamos continuar no texto de Jeremias, no capítulo 31. Ontem eu falei sobre a esperança para a família e nós lemos até ali do 1 até o versículo 14 de Jeremias 31. Hoje, dando sequência nessa ministração para as nossas famílias, nós temos visto que diante dos acontecimentos surgem muitas confusões, surgem muitas contendas, muitos lares vivem em contendas, em discussões, em discórdia. E isso tem gerado tristeza, desânimo, tem roubado a força das pessoas até para lutar e até mesmo para orar umas pelas outras. Mas a palavra que o Senhor tem para nós hoje, espero que gere no seu coração uma atitude diferente, que gere no seu coração fé, força, disposição e coragem para ver a família, a sua família restaurada diante do Senhor. Vamos ler Jeremias, seu capítulo 31, versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: Assim diz o Senhor, ouviu-se um choro em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existia. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão à terra do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15 e versículo 16. Deus disse que ele ouviu o choro das mães que choravam pelos seus filhos. A palavra do Senhor diz que Raquel estava chorando pelos filhos que não tinha mais, E ali ela estava representando as mães, que estavam chorando pela ausência dos filhos que tinham sido levados para o cativeiro. E sabe o que o Senhor diz para elas? Reprima a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque chegou o tempo da vitória. Irmão, sabe o que é isso que o Senhor quer dizer para nós? Vamos parar de se queixar, vamos parar de murmurar e de reclamar. Eu vejo pessoas que, se ao invés de elas estarem chorando, lamentando, reclamando, murmurando, estivesse orando, clamando por sua família, por seu casamento, pela mudança do seu lar, com certeza elas já teriam mais bom êxito na sua família. Já teriam, muitas bênçãos já teriam acontecido. Irmão, se existe uma coisa que afasta a graça de Deus, que afasta as bênçãos do Senhor, é a murmuração. Há muitos que levam tempo se queixando, murmurando, reclamando, Uma vez uma irmã me pediu, pastor, eu posso ligar para a senhora para pedir uma oração? E eu disse, irmã, você pode ligar para mim e pedir oração. E aquela irmã, ela ligou e antes mesmo de pedir a oração, que na verdade ela estava precisando de oração para ter vitória ali na sua família, ela gastou mais de 1 hora só reclamando, só se queixando, só falando da sua luta, da sua dor, do seu sofrimento. E, amados, quase que ela esquecia até de pedir a oração, você acredita? Mais de 1 hora aquela mulher falou das suas queixas, da sua luta, falou do seu sofrimento, falou como estava a sua vida, e contou, e quase que ela esquecia mesmo que tinha ligado para mim, para me pedir oração.
E eu sei, amados, que há momentos que a gente precisa desabafar, que a gente precisa contar para alguém, conversar com alguém, mas com alguém que possa nos ouvir, que possa nos ajudar em oração. Mas se você vive a contar um e para outro a respeito da sua vida, da sua luta, me diga o que essas pessoas poderão fazer por você. Esse tempo que você gasta se queixando, chorando, reclamando, né? Colocando ali, vomitando, desabafando, fosse usado para a oração, para colocar aos pés do Senhor aquele que pode fazer algo por mim, por você, com certeza nós já estaríamos tendo vitória. O Senhor, amados, Ele promete o retorno dos filhos, que é o fruto da resposta da oração do povo por seus familiares. Aquele povo aguardava o retorno dos filhos que haviam saído, foram levados cativeiro, né? Foram levados como escravos. E eles ansiavam para o retorno dos seus filhos, para a sua família serem restaurada. Mas havia muitos que estavam chorando, reclamando. Então, amados, a reclamação, ela não traz nenhum benefício à família. Para nada serve a reclamação, as murmurações, as queixas, né? Quantas das vezes nós gastamos tempos em discussões com os nossos filhos, com o marido, dentro da nossa casa, gastamos um tempo discutindo, só falando o que está fazendo de errado, só falando o que não gosta, o que não está certo. Se esse momento fosse dedicado mais, talvez, para uma conversa mais amigável, em um momento mais apropriado, né? Se fosse levado mais à oração, porque há coisas, a maioria das coisas nós vamos construir em oração, não é em discussão. Existem situações dentro da minha casa que eu já resolvi me calar e só orar. Porque todas as vezes que a gente começa a conversar ou reclama ou fala alguma coisa, suscita uma contenda, uma discórdia. E o diabo se aproveita daquela confusão para ferir os corações, para trazer tristeza tanto para um como para outro. Isso em relação à criação de filho, em relação ao relacionamento conjugal, isso em relação a uma irmã, a um irmão, a alguém da nossa família. Então a reclamação, as discussões, as murmurações não trarão o benefício, não trarão a bênção, mas que nós possamos orar mais e reclamar muito menos, que nós apresentemos ao Senhor as nossas queixas, a nossa luta, o nosso choro, seja colocado aos pés do Senhor e fique lá. E deixe lá mesmo, aos pés do Senhor, porque o Senhor é que tem o poder de mudar a situação. Amém? Para de conversar com um e com o outro, né? Tem mulheres que todo mundo da igreja já sabe como é o marido dela, já sabe como é os filhos dela, já sabe a história dela. Muitas pessoas, irmãos, já chegam na igreja, sabe? Às vezes o irmão não chega na igreja, o esposo não vai para a igreja, os filhos não vão para a igreja, porque já existe um monte de maldição lançada. Você sabia disso? Você sabia que quando você abre a boca para falar do seu marido, ou do seu filho, ou da sua mãe, ou da sua, seja lá quem for a pessoa da sua família, você está dando a legalidade, está abrindo a porta para outros falarem mal dele? E já terem um conceito, às vezes até um conceito errado a respeito daquela pessoa. Quantos já se fecharam sem conhecer, né? Já criou uma certa antipatia por um parente, de um amigo nosso, só pelo aquilo que a pessoa fala, só por aquilo que a pessoa diz. Ah, mulher, você não conhece meu marido. Aquele marido é uma prova, aquele homem é ignorante, aquele homem é agressivo, aquele homem não se converte. E aquelas colegas que vão ouvir já começam a criar uma certa antipatia por aquele homem, sem conhecer. Quando ele chega, quando vê, a pessoa já recebe com frieza, com certo desdém. Por quê? Por aquilo que a esposa falou, por aquilo que a mãe falou, que os filhos falaram. Então não reclame, não murmure, não fique a lamentar, mas passe mais tempo orando. Assim nós vamos ter bom êxito. A segunda coisa que eu quero falar para que haja restauração desta família busque a conversão da família, né? O Senhor nos exorta aí
aí no livro de Jeremias, no capítulo 31, do versículo 28 ao 24, você vai ver o Senhor exortando o povo a se voltar para Ele. Nada adiantaria retornar para a terra de Israel e continuarem com seus velhos pecados. Eles precisavam se converter ao Senhor. Aquilo havia acontecido com Israel justamente por causa do pecado, por causa deles terem abandonado ao Senhor. Amados, muitas das vezes nós queremos poupar os nossos filhos, principalmente as mães, né? Querem poupar os filhos de passar alguma luta, de passar algum aperto, fica clamando ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Mas você sabia que às vezes Deus aperta a situação para que aquele homem, para que aquela mulher, para que aquele filho se converta ao Senhor, reconheça os seus pecados e se volte para Deus? Nós temos que orar para que haja conversão. Tem muitas mães, porque os filhos não bebem, não fumam, não são de andar na festa. Ah, meu filho é uma bênção, meu filho estuda, meu filho faz faculdade, meu filho não bebe, não fuma, é um bom filho. Mas sim, ele já aceitou a Jesus? Ele já tem uma aliança com Deus? Ele se entregou totalmente ao Senhor Jesus? Eu quero te dizer, minha amada irmã, que esse filhozinho seu, bonzinho como ele é, vai para o inferno se não se converter. É isso mesmo. Então, por isso que Deus está me despertando, está despertando a você também, minha irmã, para nós estarmos orando pelos nossos filhos, para nós estarmos orando pela nossa família, para você, minha irmã, orar por sua mãe. Orar pelo seu pai, orar por aquela sua irmã que precisa se converter, que precisa abandonar o pecado. Por isso, o povo clamava, converte-me e serei convertido, pois tu és o Senhor, meu Deus. Versículo 18. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castiga-me, e fui castigado como novilho, ainda domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Nós temos que pedir as nossas orações para que haja conversão, para que haja arrependimento sincero, que haja uma conversão verdadeira, né? Aquelas mulheres que insistem tanto que o marido vai à igreja, às vezes ele vai para fazer companhia, o filho vai porque a mãe insistiu tanto, mas aí eles vão e voltam, porque a mãe só orou para ele ir na igreja. Não, amada, não ora só para ele ir para a igreja, não. Ora para ele se converter. Ora para ele se arrepender dos seus pecados. Ora para que Deus mova o coração dele para as coisas de Deus e tire as coisas do mundo. Que nós possamos buscar a conversão da nossa família. Aleluia. Nós vemos aí, amados, no versículo 20 e o versículo 21, o Senhor chama a atenção para que marque bem o caminho de volta, para não errar novamente. E o Senhor depois os abençoa, aí no versículo 22. Irmãos, a maior bênção que a família precisa não são os livramentos, prosperidade, relacionamentos bons. Eu sei que existem mães que estão comigo nesse momento de oração, está orando para o filho ter um bom emprego, está orando para o filho fazer uma faculdade, está orando para Deus dar um bom casamento, para Deus abençoar financeiramente, né? Está orando para que possa ter a casa dele, a casa própria, possa ter o carro dele. Mas, irmãos, a maior bênção para o seu filho, para a sua família, para os seus irmãos, para a sua mãe, para os seus pais, é a salvação dele. É a conversão dele ao Senhor Jesus Cristo. Então, mais do que você orar abençoando para que ele seja próspero, para que o Senhor dê livramento, para que o Senhor conceda um bom casamento, ore pela salvação. Aleluia. Atos capítulo 16, versículo 31. Aleluia. A salvação da família, amados, não é apenas aqui na terra, e sim para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha orado muito pelas coisas que vão ficar aqui na terra. Orar para que tenha emprego, faculdade, seja formado, tenha prosperidade financeira, tenha livramento. Mas o que é eterno é a salvação. Atos 16, no seu versículo 31, ele fala, crê e será salvo tu e a tua
casa. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa é a vontade de Deus, a salvação da nossa família. Que nós oremos por isso, né? Muitos da nossa família nos procuram quando você é cristão, quando você é evangélico. Muitos procuram orando. Ah, irmã, olhe porque estou doente. Olhe porque eu estou precisando de uma porta de emprego. Olhe para os meus filhos passarem na faculdade. Nos pede oração. Mas nós precisamos dizer, olha, mais do que tudo isso, você precisa de Jesus. Você precisa se converter ao Senhor. Amados, nós estamos diante de uma sociedade tão consumista, tão materialista, que as pessoas estão esquecendo de orar pela família, de orar pela conversão, para que haja arrependimento, mudança de vida, abandono do pecado. Eu lembro que, começando essa campanha, eu sugeri a uma irmã para ela fazer a campanha e orar pela família. Aí ela disse, minha irmã, a minha família está nas mãos de Deus. Eu agora, no meu momento, eu estou orando por mim, porque eu estou desempregada, eu preciso de um emprego. Sabe, eu estou orando mais pela minha vida financeira, porque nesse momento, o que está mais pesando na minha vida, o que é mais importante é a minha vida financeira, que eu tenho aluguel para pagar, eu tenho as contas para pagar. E a minha família é uma família idólatra, uma família satanista. Eu vou orar por eles nada. Eu vou orar por mim, para Deus me dar, me abençoar financeiramente. Irmão, eu fiquei triste com aquele pensamento, entendendo que naquele momento ela estava precisando de um emprego, mas sem saber aquela irmã a respeito dos fundamentos, que a família é a nossa base, que é o fundamento, e por mais que ela seja uma família ruim, nós devemos clamar, porque todos precisamos de salvação, todos precisamos. Essas coisas, irmão, elas vão ficar aqui, a gente precisa de emprego aqui, no céu não vai ter emprego, não vai ter que ter trabalho, sabe, no céu não vai ter conta para pagar, no céu não vai ter casa de aluguel. E nós estamos tão apegados a essas coisas. Isso tem roubado tanto o nosso tempo, tanto a nossa força, tanto o nosso interesse, tanto o nosso olhar, que estamos vendo as nossas famílias sendo destruídas e estamos ainda orando para reformar a casa, para mudar de carro, para mudar de profissão. Amado, que a sua prioridade hoje seja a sua família, que o seu bem maior seja a sua família. Ore para que eles possam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ore para que eles realmente se convertam ao Senhor, né, e vejam o seu lar transformado, você possa ver o seu lar transformado. Faça uma aliança com Deus. O povo havia quebrado, amados, a aliança da lei com o Senhor. Se olhar em Jeremias 31, em diante, você vai ver que aquele povo havia quebrado a sua aliança, e por isso Deus lhe chamou profeticamente, bem antes da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, para que eles fizessem uma nova aliança com Deus, e essa aliança seria no seu coração, com a ajuda do Espírito Santo, sobre a graça de Deus. Antes mesmo de querer que a sua família mude, você precisa fazer uma aliança com Deus, para você ser um servo, uma serva de Deus, que dá testemunho, que verdadeiramente tem uma aliança com o Senhor e que o seu lar seja abençoado. Muitos querem ver a sua família sendo abençoada, querem ver o marido se convertendo, mas ainda a própria pessoa não tem uma aliança com Deus, não tem realmente um coração voltado para Deus, ainda não abandonou a vida do pecado, a vida mundana, mas quer que as pessoas mudem ao seu redor. Deus quer que você faça uma aliança com Ele, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.